Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim aqui fazer um vídeo respondendo algumas perguntas e alguns comentários que foram feitos nos vídeos que eu tenho feito. Então, vários vídeos e alguns comentários eu selecionei como sendo, assim, na minha opinião, comentários cujas respostas podem elucidar algumas dúvidas que vocês que assistem aqui o canal possam ter. 100% dos comentários que vocês fazem nos vídeos eu respondo diretamente, gente. Mas esses comentários aqui eu achei que valeria a pena responder também fazendo um vídeo para vocês. Eu fiz uma listinha aqui com as perguntas e eu vou começar respondendo, na verdade pedindo desculpas pelo último vídeo que eu fiz, que foi o vídeo de Book Haul de setembro. Nesse vídeo, algumas pessoas comentaram e reclamaram do barulho, principalmente no último terço do vídeo, dizendo que estava difícil me escutar. E realmente estava difícil me escutar, mas eu não tive tempo, na hora da edição eu vi isso, mas não tive tempo de gravar um outro vídeo para vocês. Então eu tive que deixar daquela maneira. E aqui não tem aeroporto. Essa foi outra pergunta que me fizeram, se tinha algum aeroporto porque era um barulho de avião. Na verdade o que tem aqui é uma base militar aérea, que eu não sei exatamente onde fica, mas eu sei que fica por aqui, no condado. Então, o que acontece é que de vez em quando esses aviões, e são aviões que a gente vê em filmes, tipo Top Gun, se é que alguém se lembra desse filme, são aviões que decolam daqui e vão fazer manobras na região. Mas eles não fazem geralmente manobras aqui em cima, eles só decolam. Mas como são aviões supersônicos, eles fazem bastante barulho na hora de decolar. Eu não escuto aqui dentro do apartamento. Quando escuto é muito suave, muito sutil. Mas quando você está lá fora, realmente se escuta bastante, tá? Então peço desculpas e eu vou tentar fazer com que isso não aconteça mais. Outra questão que eu gostaria de comentar aqui foi um comentário feito, eu não vou falar os nomes, tá, gente, porque eu já respondi diretamente para as pessoas que comentaram. Esse aqui vai ser uma resposta genérica, né, para todo mundo que assiste o canal. Foi uma pessoa que fez um comentário no vídeo do Tom Sawyer e do Huckleberry Finn, os livros do Mark Twain, em que eu falei que os livros foram banidos. E aí a pessoa comentou dizendo assim, cuidado quando você fala banidos, porque os livros não foram banidos. E aí eu queria explicar o sentido do livro ser banido aqui nos Estados Unidos, né? Então, aqui nos Estados Unidos nós vivemos numa democracia, com todas as suas falhas, com todos os seus problemas, mas é uma democracia em que não existe um governo ditatorial, que tem um órgão censor, um órgão mantido e custeado pelo governo para censurar ideias, para censurar a arte, para censurar os jornais, para censurar a vestimenta. Não existe isso, tá? Bom, o que é um livro banido aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, as associações são muito fortes. Então, as associações de pais, né, que ajudam na manutenção, na administração da escola, do seu bairro, né? Isso é muito forte aqui. As associações do condado, as associações das bibliotecas, né, os mantenedores, e por aí vai. As associações aqui são muito fortes. E essas associações, muitas vezes, interferem nos órgãos que elas administram. Então, por exemplo, os pais se reúnem para falar sobre os livros que estão sendo lidos por aquelas crianças, os seus filhos. E aí eles chegam à conclusão que aqueles livros, ou um específico livro, não está de acordo com aquilo que a maioria dos pais pensa, né? E aí o livro é tirado, né? Muitas vezes não, mas muitas vezes o livro é tirado daquela escola e substituído por outro, né? Então isso aqui nos Estados Unidos eles chamam de banir um livro. Isso pode acontecer na biblioteca do condado, da cidade, do estado, né? Do estado é mais difícil, mas do condado é mais fácil. Nunca nacionalmente, olha, nunca ouvi falar de um livro que foi banido nacionalmente, porque aqui os estados têm legislações independentes, né? E as escolas são independentes, então as bibliotecas também. Então as coisas são feitas muito regionalmente. Então banir um livro aqui nos Estados Unidos é tirar um livro de circulação daquele lugar, daquela biblioteca,
daquela escola, daquela livraria, tá? Então é isso, não existe um órgão censor fazendo isso, tá? São as pessoas da comunidade que chegam a esta conclusão. E é claro, né, essas associações mudam, evoluem, começam a pensar de outra forma, leem aquele livro e aprendem que aquele livro não quer dizer isso que elas achavam que queria dizer, e aí os livros voltam para circulação naquele lugar, ou não, né? Demora um pouco mais, mas é isso, essa é a diferença, tá? Outra coisa que me perguntam em alguns vídeos é como funcionam as bibliotecas, como é que eu consigo os livros, como é que eu peço os livros, como é que eu tenho tanta variedade de livros numa biblioteca de uma cidade que é relativamente pequena, né? Bom, é o seguinte, as bibliotecas aqui, elas são interligadas, então as bibliotecas do condado ou dos condados são interligadas. Na Califórnia, por exemplo, eu morava em San José, e eu conseguia ir em todas as cidades, né, e nas bibliotecas dessas cidades que faziam parte do condado, e eram muitas, né, porque o Vale do Silício tem muitas cidades ao redor, e todas essas bibliotecas, em todas elas eu poderia retirar esse livro, fosse que livro fosse, né, ou então eu podia fazer aquilo que eu faço aqui também, que é entrar no site da biblioteca, e isso que eu faço assim na maioria das vezes, entro no site da biblioteca, procuro se existe aquele livro, e aí essa biblioteca, a qual eu sou associada, se interliga com todas as bibliotecas do condado, e todos o que seriam as cidades, né, ao redor, os municípios, e procura o livro que eu estou querendo. Então, por exemplo, né, eu vi esse livro aqui na Barnes & Noble e eu achei muito bonito, mas eu não tinha tempo para ficar folheando, que esse daqui, Writers, Their Lives and Works, da DK. Essa editora é fantástica, ela tem livros muito legais, tá? Muito bonitos, inclusive, principalmente livros de arte, né? E esse aqui é um livro bem artístico, tá vendo? Então você vai ter uma página falando um pouco da vida e da obra desse escritor, que é o Joseph Conrad, e a foto dele, uma foto de família, ou seja, o que for, uma foto importante, e assim vai para todos os autores, tá? Bom, eu queria dar uma folhada nesse livro, mas eu não queria ficar lá na livraria, então eu entrei no site da biblioteca, aqui de Fort Worth, que eu sou filiada, e pedi esse livro. Eles não tinham na biblioteca, eles tinham em outra biblioteca afiliada a eles, então eles me deram 3 dias para eu ir buscar o livro, que é o tempo que eles têm para tirar o livro dessa biblioteca e trazer para cá, para o local. E foi o que aconteceu, eu peguei o livro, fui lá, quando eu chego lá tem uma prateleira com todos os números, todos os livros, né, para emprestar, com todos os números dos associados. Então vem geralmente o número aqui em cima, assim, um papelzinho com o meu número da minha carteirinha de associado da biblioteca. Eu pego o livro, passo numa espécie de caixa eletrônico, né, em que eu passo a minha carteirinha, que tem um código de barras, coloco o livro na esteira, ele lê o código aqui interno do livro, tá? E já diz, olha, você, Cristina, está pegando emprestado esse livro Writers. Você vai ter esse livro emprestado até o dia 20 de outubro, tá? Quando vence, você tem que devolver. Alguns livros têm um período maior de empréstimo, outros têm menor. Quando é um livro que vem de outro estado, por exemplo, isso pode acontecer, um livro que vem de outro estado, geralmente um tempo de empréstimo é menor e eu não posso renovar, né? Ou então eles dão estendem um pouquinho, ao invés de 15 dias, me dão 20, mas dizem, ó, você não pode renovar, porque são livros de outro lugar e a gente precisa devolver, tá? E isso faz com que você tenha uma quantidade muito maior de livros aos quais você tem acesso do que se você fosse numa única biblioteca e tivesse que só pegar livros daquela biblioteca, percebe? Então essa interligação é muitíssimo interessante. E, mais que isso, eu posso entrar no site nacional das bibliotecas e eu posso ficar sócia dessas bibliotecas nacionais.
E aí eu consigo os livros eletrônicos, tá? Das bibliotecas locais, da minha biblioteca aqui de Fort Worth, por exemplo, eu também tenho livros eletrônicos. Eu posso pedir emprestado a hora que eu quiser. Eu continuo sendo sócia das bibliotecas da Califórnia. Então, os livros eletrônicos eu consigo emprestados, tá? Eu baixo aqui no meu Kindle, eu baixo no iPad e aí eu leio esses livros, normalmente. Mas também existe o Overdrive, que é uma biblioteca nacional que você pode pedir livros dos Estados Unidos inteiro e pode ler esses livros eletrônicos, tá? Fisicamente não, mas eletrônicos você pode ler. Então é o seguinte, sem ler você não fica, percebe? Você nem precisa gastar dinheiro para ler. Você tem acesso a todas as bibliotecas que têm esse tipo de serviço aqui nos Estados Unidos. E eu posso dizer para vocês que são muitas e com um acervo muitíssimo bom. No entanto, como alguém que adora ler, eu também adoro ter os meus livros. Só que eu não tenho dinheiro para ter todos os livros que eu gostaria de ter, né? Então, o que eu faço? Eu compro livros usados. Então, assim como vocês têm a estante virtual aí no Brasil, eu tenho aqui um site que chama Abe Books. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem entrar. Não sei se vocês conseguem entrar no Brasil, eu acho que sim. E esse site reúne todos os sebos dos Estados Unidos. E eu acho que alguns também da Grã-Bretanha, principalmente Inglaterra. Eu consigo comprar esses livros por um preço bem baratinho. Então, às vezes eu vejo um livro que eu quero ler que custa, sei lá, 15, 14, 12 dólares. Novos, né? E aí eu vou nesse sebo e consigo por R$3,50, 4, os livros mais raros eu pago 5, 6, quer dizer, metade do preço. E aí eu não pago frete e eles chegam aqui em casa, independente da quantidade que eu comprar, eu posso comprar posso comprar 10, eu não pago frete, tá? Então é assim que eu compro os livros, que às vezes, gente, até é mais difícil de encontrar nas livrarias. Eu não consigo encontrar na livraria porque é um livro esgotado ou porque a tiragem é muito antiga, então eles têm muito poucos exemplares. Isso é raro, tá? Aqui na Amazon você consegue encontrar tudo que você quer, livros antigos, novos, edições diferentes, você consegue. Diferentemente do Brasil, em que as edições elas se esgotam e não são reeditadas, né? Aqui isso não acontece, tá? Muito raro. Mas eu consigo encontrar nos sebos essas edições a um preço muito mais barato, muito mais acessível. É aí que eu consigo ter livros numa quantidade maior do que se eu comprasse pelo preço cheio, tá? Na Califórnia, eu comprava também os livros nas lojinhas das bibliotecas. Eu, inclusive, trabalhei em uma. E aqui dá para mostrar para vocês um dos livros que eu consegui. Tá vendo isso aqui? Esse livro é da coleção Barnes & Noble, né, de capas duras, de clássicos. E é um livro com todas as obras do Shakespeare. E esse livro chegou lá na lojinha que eu trabalhava e eles iam vender a 50 centavos de dólar. E aí, obviamente, eu trouxe para cá, porque, né, além de bonito, são todas as obras do Shakespeare. Quem quiser consultar, eu tenho aqui. No idioma original, né, gente? E aí a gente vai para o próximo comentário, que é o seguinte. Muitas pessoas me falam, eu gostaria de poder ler em inglês, eu gostaria de ter o meu inglês mais evoluído, eu gostaria de ter mais fluência no inglês para poder ler esses livros que você lê. Eu gostaria. Então, gente, eu também gostaria, né? Só que eu não fiquei só no gostaria. Eu tentei, tá? Não foi fácil no começo. Eu já lia livros em inglês no Brasil, mas não era fácil. Quando eu comecei, não foi fácil. Eu nunca saí do Brasil antes de vir morar aqui. Eu nunca morei fora, nunca morei num país de língua inglesa, né? Então, eu nunca tinha aprendido inglês com os nativos, né? Falando inglês todo dia, assistindo TV todos os dias, indo na escola. Eu nunca fiz isso. Então, eu fiz um esforço tremendo para ler os livros em inglês. Eu tinha dificuldade, eu precisava do dicionário, eu precisava pesquisar, eu lia muito devagar. Mas tudo isso, gente, fez com que eu aprendesse, né? Eu comentava com as pessoas que tinham lido, que estavam lendo aquela obra também. Então,
eu fui desenvolvendo o meu inglês aos poucos. Hoje eu posso dizer para vocês que eu leio quase tudo, tá? Por exemplo, obras do Shakespeare, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque é um inglês arcaico, é um outro vocabulário, é uma outra pontuação, é uma outra estrutura, né? Mas eu consigo, com um grande esforço eu consigo, tá? E eu acho que assim são todos os idiomas. Por exemplo, eu tive só aqui, eu vim ter aqui nos Estados Unidos 3 meses só de aula de espanhol. Mas eu consigo ler um livro em espanhol. Eu consigo ler tão fluentemente quanto eu leio um livro em português? Claro que não, né? Eu nunca tive uma formação formal, né, em relação ao espanhol. Mas o espanhol, gente, é um idioma muito próximo do nosso. A estrutura é muito próxima, né? A estrutura das frases. Muitas palavras são similares. Algumas que não são, você vai lá e procura no dicionário, né? Mas é muito mais fácil você ler em espanhol, por exemplo, do que ler em inglês, caso você nunca tenha feito nenhum curso de nenhum dos dois. Então foi assim que eu comecei. Eu fui pegando os livros em espanhol e comecei a ler. Hoje eu consigo ler um livro em espanhol. No começo eu, tropeço um pouquinho, mas depois que eu começar a entender a história, começar a entender a escrita daquele autor, pegar o ritmo, aí a coisa flui um pouco melhor. O que eu não consigo fazer ainda é ler um livro inteiro em francês. Eu consigo ler livros facilitados, sabe esses livros que você usa para estudar? Que a gente tem resumos de clássicos em um certo idioma. Isso tem em inglês bastante, mas tem em francês também, tem em alemão, tem em italiano. Então em francês, esses livros eu consigo ler. Então, sei lá, se eu quero ler Madame Bovary, eu não consigo pegar o original, mas eu consigo pegar um livro de estudo, que é um resumo, que tem 1/5 das páginas e que me ajuda com o vocabulário. Então isso eu já consigo fazer, tá bom? Então assim, você ler um livro em outro idioma, não é só você ir na escola e aprender. Não, requer um pouco de esforço seu também. Eu sei que a gente não tem tempo, eu sei que é chato ficar olhando no dicionário, eu sei que é chato ter que ler 3, 4 vezes a mesma frase. Isso acontece comigo. Às vezes o escritor coloca uma estrutura ali que eu não consigo entender da primeira vez que eu leio. Eu não consigo nem em português, né? Eu tenho que ler 2, 3 vezes para poder entender o que o escritor quis dizer ali. Então isso acontece, mas eu acho que vale a pena, gente, porque ler no idioma original uma obra é libertador. Você não precisar de tradução, você não precisar de interpretação, e você não se limitar àquilo que é editado no seu país, principalmente o Brasil, que tem um número de livros editados muito reduzido. Eu posso dizer para vocês, gente, pela experiência que eu tenho aqui nesses 4 anos que eu moro aqui, é infinitamente menor do que o número de livros aos quais a gente tem acesso em inglês. Então, sim, isso é libertador, tá? Então, uma dica aí para vocês: coragem, coragem, coragem e vontade, né? Tem que ter força de vontade. Às vezes a gente fica de saco cheio, mas faz parte. E finalmente, né, falando dos livros de não ficção que eu mostro para vocês aqui, que eu gosto de livros de não ficção, porque são livros que me trazem um pouco mais de embasamento na hora que eu vou conversar sobre um assunto, ou na hora que eu vou me indagar sobre um assunto, ou na hora que eu estou, por exemplo, com amigos, amigas, e que eu quero conversar sobre alguma coisa. Eu acho que lá no fundinho, aquilo que eu li, né, no fundinho da minha cabeça, aquilo que eu li ficou armazenado, e na hora que eu for pensar a respeito de alguma coisa, né, eu vou lá, puxo esse file, né, meu cérebro puxa esse file e eu me remeto a essa informação, e eu não fico mais sem embasamento na hora de pensar ou falar sobre alguma coisa e dar a minha opinião, né? Mas isso, gente, é muito pessoal. Eu gosto de ser assim. Então eu vou dar um exemplo, né? Porque esse vídeo já ficou imenso, mas eu vou dar um exemplo. Eu acabei de ler um livro que chama Dispara, Eu Já Estou Morto, da Júlia Navarro. E ele fala sobre os judeus, né, imigrando para a Palestina, desde o final do século XIX.
até 1948, tá? Até um pouquinho mais. Bom, ele vai falar desses judeus, vai falar do conflito que foi criado ali com os palestinos e todo o resto que a gente já sabe, mais ou menos, né? A gente fica sabendo de coisas assim. Raramente a gente lê um assunto do começo ao fim, né? E esgota esse assunto. Bom, isso foi um romance, um romanção inclusive, tá? De 800 e tanto, quase 900 páginas, que conta a história de duas famílias, bastante interessante, tá? Uma família judia, outra família palestina. E aí, a hora que eu acabei o livro, eu pensei assim, puxa vida, faltou, ainda tá faltando coisa, né? Aí eu peguei um outro livro, que eu estou lendo agora, que chama Lemon Tree, que inclusive tem um filme, puxa, tem em português, tem em português. Se eu encontrar, eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. Mas eu não lembro o título em português, porque é um título bem diferente, né? Não é limoeiro, mas do que se trata esse livro? É exatamente do mesmo conflito, né? A imigração dos judeus para a Palestina e o conflito que foi criado desde então. Só que é sob uma perspectiva histórica, né? Foi feita uma pesquisa ali pelo escritor, e ele deixa isso bem claro desde o início do livro, que foi feita uma pesquisa por ele, uma pesquisa inclusive oral, né? Não só uma pesquisa histórica, né, nos acervos, nos livros, mas também oral. Então ele fez essa junção, e ele diz que 100% daquilo que está no livro é verdade, inclusive os diálogos, né? Os diálogos foram reproduzidos para ele pelas pessoas envolvidas. Bom, esse livro vai meio que complementar a leitura do romance, porque eu achei que ele ficou muito romanceado, né? E me incomoda um pouco. Então eu prefiro um outro livro que seja um pouco menos ficcional, né? Eles se complementam, tá? E é óbvio, né? Eu já peguei esse livro, eu fui olhar ali na bibliografia, uma bibliografia imensa, né? A bibliografia e o apêndice, né, com o index, tem mais de 100 páginas. Então, obviamente, eu já escolhi 2 ou 3 livros daquele apêndice, naquela bibliografia, e já fui atrás para poder complementar essa leitura. Então, assim, os livros de não ficção, para mim, eles matam a minha curiosidade, né? Me surpreende informação, muitas vezes, de livros de ficção que eu leio e que para mim ficam faltando um pouquinho de conteúdo histórico, né? De conteúdo embasado em alguma pesquisa, seja o que for. Por isso que vocês veem bastante livros de não ficção aqui no canal. Esse vídeo ficou imenso, né? Eu vou tentar agora na edição cortar o máximo que eu puder para diminuir o blá blá blá, né? Mas enfim, vocês que chegaram até aqui, saibam que eu amo todos os comentários que vocês fazem. Todos os comentários para mim são importantes, mesmo que vocês não gostem do que eu falei, discordem do que eu falei, não gostem do livro sobre o qual eu estou falando, tanto faz, gente. Eu acho que isso é super importante, isso engrandece a mim como pessoa que está aqui falando para vocês sobre os livros, me engrandece como pessoa, me engrandece como leitora, né? Ajuda o canal, porque eu com esses comentários eu acabo incrementando um pouquinho, né? Pegando opiniões, sugestões de vocês para fazer os vídeos, as minhas próprias leituras. Vocês me indicam vários livros para ler e eu gosto, porque eu leio mesmo, né? Saibam que eu leio, comento os comentários de vocês, respondo sempre, e se vocês quiserem fazer mais comentários, fazer perguntas, qualquer pergunta vocês podem fazer, eu venho aqui, vou juntar essas perguntas, né? Venho aqui e faço um vídeo respondendo essas perguntas e esses comentários para vocês, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, então, deem um joinha, comentem aqui se vocês gostam ou não, peçam o que vocês quiserem pedir e boa semana para vocês!